Graça e paz, meus amados irmãos, bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações quando postarmos vídeos novos. Dê o seu like, isso ajuda o nosso canal a crescer. Se você tiver alguma sugestão para melhorarmos o nosso trabalho, coloque seu comentário. Entre no nosso canal do Telegram, Escola de Profetas Unção Sem Limites. O link está na descrição. E compartilhe este vídeo para alcançarmos mais pessoas. Panorama da sexta e da sétima visão do profeta Zacarias, capítulo 5. Zacarias levanta os olhos e vê um rolo voante. Este rolo voante são aqueles rolos de pergaminho, aquele material antigo a qual se escrevia. Dentro desse rolo existem maldições, porque no verso 3 diz: esta é a maldição, porque no rolo estava escrito maldições. Este rolo entraria na casa do ladrão e na casa de pessoas que juram falsamente. Uma vez que esse rolo entrasse nestas casas, ele consumiria toda a madeira, todas as suas pedras, consumiria todos os recursos e a provisão daquela casa. Na sétima visão, o anjo do profeta Zacarias fala com ele: levanta agora os teus olhos e vê. Ele viu um efa, ou seja, um cesto de medir, um cesto usado para medir a quantidade de produtos. No meio do efa estava uma mulher sentada e em cima um talento de chumbo. O talento de chumbo aqui é uma tampa de chumbo. A mulher que estava assentada no meio do efa é chamada de impiedade. Então, na visão do profeta Zacarias, ele vê duas mulheres, versículo 9. Essas mulheres tinham asas que agitavam o ar. Elas pegaram o efa e levantaram o efa entre a terra e o céu. As duas mulheres com asas pegam o efa e levam para a terra de Siná. O anjo estava explicando a visão ao profeta Zacarias. Observe no verso 10. Então eu disse ao anjo que falava comigo: o profeta Zacarias não pergunta a Deus, mas pergunta ao anjo. Ele comunica-se com o anjo. Na visão, ele tem um diálogo com o anjo e o anjo explica a visão a ele. O interessante aqui desta visão é que aparecem essas duas mulheres agitando o ar com as suas asas. O profeta Zacarias aqui não está vendo coisas físicas, mas ele está vendo coisas espirituais. É a realidade espiritual, o mundo do espírito. Tanto que ele vê na visão o efa, vê o talento de chumbo, vê a mulher assentada sobre o efa, ele vê o anjo que fala com ele, e ele vê essas duas mulheres com asas. Alguns dizem que essas duas mulheres com asas são anjos do sexo feminino. Nós não temos nenhuma outra referência na Bíblia que fala de anjos do sexo feminino. E neste texto, ao apontar para estas mulheres, não usa a expressão anjo, assim como para a mulher que estava assentada sobre o efa. Usando apenas esse texto, é difícil dizer que sejam anjos do sexo feminino, mas de qualquer forma, são figuras do mundo espiritual, que aparecem também em formato feminino. Agora observe o versículo 5. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê.
O anjo que falava com o profeta não está dentro da visão falando com ele. Em algumas visões, o profeta está dentro da visão e tem anjos falando com ele. Nesta visão, e até outras a qual o profeta tem aqui, você tem o anjo ao lado do profeta, e o anjo diz para ele: olha para cima. E ao olhar, o profeta tem a visão, e o anjo, que é o anjo do profeta, que é o anjo pessoal do profeta, começa a explicar aquela visão a ele. Observe que desde o primeiro capítulo esse anjo, que é o anjo pessoal do profeta Zacarias, está acompanhando ele. Em alguns momentos esse anjo fala dentro da visão, em outros momentos esse anjo fala com ele pessoalmente e mostra a visão a ele, explicando a visão. Ele conversa com o anjo e pergunta ao anjo o significado da visão. Nós entendemos que estas visões do profeta Zacarias são visões de olhos abertos. Conforme eu disse, todas as visões do profeta Zacarias, incluindo ainda a 8ª visão no capítulo 6, as visões anteriores, são visões que ele tem com os olhos abertos, e o anjo pessoal dele, que na descrição diz o anjo que falava comigo, é o anjo que vai mostrando as visões, interpretando as visões a ele, trazendo explicação do significado de cada visão. O anjo fala em nome do Senhor dos Exércitos e o profeta Zacarias conversa com o anjo, dialoga com o anjo, pergunta e o anjo responde. Capítulo 6, verso 4. Respondi e disse ao anjo que falava comigo. Versículo 5. E o anjo respondeu, que é o diálogo permanente que nós observamos em todas as visões do profeta Zacarias. Em cada visão, Deus revela algo relacionado ao mundo espiritual, relacionado à cidade de Jerusalém. E Deus, o Senhor dos Exércitos, fala através do anjo. Deus não fala diretamente ao profeta Zacarias, mas fala através do anjo que o acompanha, que é o seu anjo pessoal.